Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar-se. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos dentro da 19ª semana do tempo comum, aprendendo com a vida de Jesus, com os milagres e sinais, curas, mas em especial com os seus ensinamentos. Nós aprendemos a viver como cristãos, batizados, eucaristizados, crismados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos também no mês das vocações. E o quanto é importante para a igreja darmos esse testemunho de vocação para o povo, para o mundo. Tanto a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, as vocações religiosas. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje vai tratar. Vai tratar sobre a indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio que não pode ser desfeito pelos homens. É disso que Jesus está dizendo hoje. E também celebramos hoje o dia de um grande santo para este mês das vocações, São Maximiliano Kolbe,
o santo que se consagrou à Virgem Imaculada, Nossa Senhora. Não somente isso, mas fundou os Guerreiros da Imaculada, quase que uma congregação para divulgar a Virgem Maria, para falar da Virgem Maria. Grande santo. Aí nós nos perguntamos, mas padre, o que tem a ver o santo de hoje com aquilo que nos diz o Evangelho? O Evangelho fala de matrimônio. É interessante quando celebramos o mês de agosto, o mês das vocações, durante todo o mês engloba todas as vocações, né? Como por exemplo domingo, Dia dos Pais. Então vai englobando todas as vocações, os próprios evangelhos vai falando das vocações, né? Não sei se vocês perceberam no final do evangelho, muito importante quando Jesus explica: existem homens incapazes para o casamento, ou porque nasceram assim, ou porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Se fizeram incapazes disso. O que isso quer dizer? Celibato. Celibato, aqueles que se consagraram por amor ao reino dos céus. É o próprio Jesus quem está dizendo. Mas este santo, que era consagrado, era sacerdote, foi levado aos campos de concentração na época da guerra. Até hoje, na Canção Nova, quem tiver acesso, né, vai transmitir o filme Duas Coroas, que vai falar sobre a vida de São Maximiliano Kolbe. Quem tiver a oportunidade de assistir, muito bom a vida deste santo. Ele, duas coroas, por quê? Olha o nome. Porque quando era criança, Maximiliano sonhou com a Virgem Maria. E a Virgem Maria apareceu para ele e nas mãos dela estavam duas coroas, uma coroa branca e uma coroa vermelha. E Nossa Senhora dizia a ele: Maximiliano, você escolhe qual das coroas. Aí ele pediu: não, eu quero as duas. Coroa branca significa a virgindade, a castidade, a vida celibatária, e a coroa vermelha, o martírio. Pois bem, ele viveu toda a sua vida voltada a estas duas coroas. Viveu intensamente a castidade, o celibato, e morreu por causa de Jesus nos campos de concentração. Olhando então o evangelho de hoje, que fala do matrimônio, como é que um homem vai despedir a sua esposa? É isso que Jesus está querendo dizer a nós. Por isso o matrimônio é para sempre, é indissolúvel. Maximiliano deu esse testemunho então, já no campo de concentração, foi chamado a defender o matrimônio. De que forma? Lá dentro, quando um daqueles que estavam com eles preso fugia, 10 eram mortos por causa daquele que fugiu. Era assim as regras nazistas, né? E então um tentou fugir, aliás, fugiu da cela de Maximiliano, e então os soldados foram para escolher 10 para serem mortos. E então escolheu um homem que estava próximo ali dele. O homem levantou e falou: não, eu tenho esposa e filhos,
eu não posso morrer. E então Maximiliano levanta e diz: não, ele tem esposa e filhos, eu morrerei no lugar dele. Foi assim o martírio de Maximiliano. Então, lógico, ali o soldado ficou zangado, né, e perguntou para ele: mas quem é você para querer morrer no lugar do outro? E ele ainda disse: eu sou sacerdote católico, estou aqui para morrer pelo outro. E então morre por aquele esposo, pai. Olha aí o matrimônio, esposo e pai. Como não tem a ver o evangelho de hoje com esse grande santo, São Maximiliano Kolbe? Diz ainda a história da sua vida, que quando o soldado, porque matava-se aplicando na injeção, né, um material, e ali morria instantaneamente. Quando foram aplicar, pediram o braço direito dele, ele falou: não, no braço esquerdo. E então levantaram o braço esquerdo dele para aplicar, e com o direito ele abençoava os soldados, perdoando eles pela sua morte. Meus irmãos, minhas irmãs, o chamado de Deus é muito claro. Às vezes nós até enxergamos muito bem as virtudes, enxergamos muito bem o que é o bem, a pureza, os sacramentos, mas ainda assim tantas coisas nos faz cegos, nos faz derrotados. Tantas coisas que o mundo oferece vai endurecendo o nosso coração, como aqueles que estavam perguntando Jesus, não porque queriam conhecer, não porque queriam saber, mas para o tentar. Jesus logo diz: não, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés deu a certidão de divórcio. A dureza do coração. Peçamos hoje, por intercessão deste grandioso santo, São Maximiliano, que possamos ter um coração voltado para Deus, amolecido pelo Espírito Santo, pois somente desta forma nós conseguiremos descobrir o verdadeiro tesouro que são os sacramentos, o verdadeiro tesouro que é o matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.